que é o período composto? O período composto é aquele período que possui mais de um verbo, que possui mais de uma oração. Então, eu posso ter 2, 3, 4, várias orações, tá? Então, vão ser contados a partir dos meus verbos. Então, essa é a diferença entre período composto e período simples, porque o período simples, ele possui só um verbo, tá? Somente um. Só que agora a gente já entrou numa fase que a gente só vai trabalhar orações com mais de um verbo, né? Orações compostas, períodos compostos. Então, assim, quando eu penso em período composto, eu tenho que pensar num período composto que pode ser por coordenação ou por subordinação. Gente, coordenação a gente viu ano passado. São aquelas orações que são introduzidas por um conectivo que tem uma ideia de circunstância, né? Tem aquela ideia de alternância, ora, ora, ou pode ter ideia de oposição, né, da contradição, que é o mais, MS, né, o porém. Então, a gente já trabalhou isso exaustivamente ano passado, e esse ano a gente já vai pular para a parte de subordinação. Então, para antes de entender subordinação, eu tenho que pensar que existe também a coordenação. Mas a coordenação, ela funciona de forma independente. Orações que eu posso modificar, posso trocar o lado o tempo todo e nada vai modificar o meu sentido. Agora, no período composto por subordinação, é completamente diferente. As minhas orações dependem umas das outras para poder fazer sentido. Eu preciso delas, entende? Eu preciso. Seguindo. Gente, qual que é a diferença? Qual que é a diferença de uma para outra? Cada oração possui seu próprio sujeito e predicado. Tais orações independentes podem se associar por meio de uma conjunção ou não. Isso se for por coordenação, tá? Então, por exemplo, ele foi contra o ato e denunciou a medida. Então, eu tenho a primeira oração, ele foi contra o ato, e a segunda oração, denunciou a medida. Esse é uma conjunção coordenativa, né? Que vai ter ideia aí de adição. Isso é uma oração coordenada, oração independente. Agora, uma oração subordinada é uma oração que depende uma da outra. Então, se eu penso que uma pessoa é subordinada a alguém, é uma pessoa submissa, né? Uma pessoa que precisa de alguém, precisa dos comandos ali de alguém. Então, eu tenho que pensar que eu tenho uma principal e uma subordinada. Coloquei para vocês como conceito que quando eu tenho uma ou mais orações que não se sustentam sozinhas e atuam como termos sintáticos da outra, como complementação uma da outra. Por exemplo, quero que todos lutem pelas liberdades individuais. Primeira oração, quero, né? Eu quero. Segunda, que todos lutem pelas liberdades individuais. Ah, professora, mas como é que eu sei que começa uma oração que termina? Como é que faz isso? Gente, quero, ponto, quero isso. Esse que é um elemento de ligação. Também, assim como as coordenadas, eu também vou ter esse elemento de subordinação, tá? Vai ser um elemento de ligação, mas vai ser um elemento que vai introduzir a minha subordinada. Não vai ser mais um elemento que vai introduzir a coordenada. E o que, né? A conjunção que é uma conjunção integrante. Ela vai funcionar como uma integração, né? Vai integrar mesmo uma oração à outra. Então, a partir do que, eu já tenho a minha segunda oração. E o que a gente vai trabalhar também mais para frente o período misto, tá? O período misto é quando eu tenho as duas coisas. Lembra, gente, sempre, quase sempre, né, na língua portuguesa, a gente tem casos assim, que eu tenho caso 1, caso 2 e o caso 3 é a mistura dos dois, tá? Então, assim, é importante eu entender que vou ter um período que vai ser misto. Então, que vai ter ao mesmo tempo orações coordenadas e ao mesmo tempo orações subordinadas. A junção disso vai ser mista, é a mistura, né? Então, eu apresento a estrutura formada por ações coordenadas e subordinadas. Por exemplo, o juiz afirmou que garantiria os nossos direitos e que agiria com rapidez. Então, gente, olha só, o juiz afirmou que garantiria os nossos direitos. Beleza, eu tenho uma oração subordinada, né? O juiz afirmou é uma oração e que garantiria os nossos direitos é outra oração.
O que está ligando as duas orações, certo? E a terceira, e que agiria com rapidez. Esse e está marcando a minha coordenação, a minha oração extra, a minha oração coordenada, em que eu posso fazer alteração numa boa, colocar para frente, para o meio, que vai continuar fazendo sentido, tá bom? Mas vamos com calma, a gente vai esquematizar isso. Vamos lá, gente. Então, eu já entendi que oração subordinada, que período composto por subordinação, diz respeito à hierarquia das orações, né? Então, necessariamente, eu vou ter uma oração principal e uma oração subordinada. A oração principal é a oração-chave, é a que manda nas outras. A oração subordinada, ela está dependendo dessa principal. Como que eu sei qual é qual? Gente, na oração subordinada, eu vou ter o elemento de ligação, eu vou ter a minha conjunção, tá? E aos poucos vai ficar tranquilo a gente entender quais são essas conjunções. No meu primeiro exemplo aí, se não chover, pretendo ir ao futebol com os amigos. Gente, a minha principal é pretendo ir ao futebol com os amigos, tá? E a subordinada vai ser a que tem o C. O C é um elemento de subordinação, é um elemento de condição. Então, se não chover, pretendo ir ao futebol com os amigos, tá? Então, a principal é a que não tem o conectivo, a subordinada é que tem esse conectivo, que vai fazer a relação de dependência entre uma e outra, certo? Agora, vamos à parte mais importante, gente. Como que eu sei que uma oração é de que tipo ou não é? Como que eu faço isso? Gente, oração subordinada, nós temos três. Subordinada substantiva, adjetiva e adverbial, tá? A adverbial, ela é a mais diferente de todas, então é mais fácil de identificar. Ela parece um pouco com a oração coordenada, porque eu vou ter também um elemento que tem ideia de tempo, de finalidade, de consequência, de comparação. Ele vai expressar alguma circunstância, assim como as coordenadas. Então, elas são à parte, são fáceis da gente identificar. Agora, a subordinada substantiva e a subordinada adjetiva, elas são parecidas. Então, a gente vai precisar fazer alguns testes para conseguir identificar qual que é qual. Gente, a oração subordinada substantiva, ela vai corresponder a um substantivo, tá? Ela vai desempenhar funções substantivas na oração principal que está ligada. Mas aí que entra. Ah, professora, então a oração subordinada substantiva. Pronto, morreu aí? Não, não morreu aí. Oração subordinada substantiva pode ter função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo e de aposto. Isso tudo aí, 6, tá? Então, são 6 nomenclaturas diferentes. Mas qual que é o primeiro passo que eu quero que a gente faça agora, tá? Eu não quero ainda que a gente identifique se é sujeito, se é objeto direto. Calma. Eu quero que primeiro a gente identifique se ela é subordinada substantiva ou se ela é subordinada adjetiva, tá? A adverbial, a gente vai ver daqui a pouquinho que ela é diferente. Sendo diferente, mais fácil de identificar. Então, olha só, qual que é a dica na subordinada substantiva? Substituir o que é o meu elemento de ligação, ou o que, ou o se, pela palavra isso, tá? E na adjetiva, a ideia é substituir o que, o quem, o cujo ou onde por o qual, os quais, as quais. Gente, a oração subordinada substantiva, eu vou sempre conseguir substituir pela palavra isso, porque é uma complementação. Agora, a subordinada adjetiva, eu não vou conseguir substituir por isso. Eu vou ter que substituir pela palavra o qual, porque ela é uma retomada de algo que já foi dito. Então, cuidado. Subordinada substantiva é introduzida por uma conjunção subordinativa, integrante, qual, que e se. Subordinada adjetiva é introduzida por um pronome relativo, que, quem, cujo, onde. Todos esses são pronomes relativos. O quem, o cujo, onde é mole da gente identificar. Então, se eu vejo um quem, um cujo, um onde, já sei que é subordinada adjetiva. Mas,
E se eu vir um que? Se eu estou vendo ali um que, o que eu faço? Aí eu vou testar e vou fazer a substituição. Se fizer sentido substituir pela palavra isso, é subordinada substantiva. Se não fizer sentido, eu tenho que tentar fazer o teste pelo qual. Se fizer sentido, é subordinada adjetiva. Eu sei que está complicado, mas calma. Vamos para o próximo slide. Gente, vamos lá. Passo número 1. Primeiro passo para entender a subordinada substantiva da subordinada adjetiva. Identificar se o elemento que introduz a oração subordinada, o que, né, é isso ou é o qual. Pelo que eu consigo substituir, tá ok? Vamos ver mais pra frente quando a gente chegar na parte da oração em si, do exemplo, vai ficar moleza, tá? E o terceiro passo vai ser classificar se ela é substantiva ou se ela é adjetiva. Se for adjetiva, eu vou perguntar para o verbo, né, para conseguir determinar a função sintática. E aí, a partir disso, eu sei se ela é sujeito, se ela é objeto direto, se ela é complemento nominal, se ela é predicativo ou se ela é aposto. Mas calma, que isso também vai ser priorizado na próxima aula, tá? Porque a gente vai trabalhar as funções sintáticas dentro da oração subordinada. Agora, se ela for adjetiva, ela pode ser de dois tipos: restritiva ou explicativa. Restritiva se ela estiver restringindo o sentido, e explicativa se ela estiver explicando alguma coisa. Essa diferença entre um e outro é muito fácil, gente, porque na explicativa geralmente eu vou usar vírgula. Então já olhei a vírgula ali, já sei que ela é subordinada, adjetiva e explicativa. E ela pode funcionar também para realçar alguma característica, tá ok? Ela pode generalizar as coisas. Vamos lá, vamos para o exemplo prático disso. Vamos ver a diferença primeiro entre a substantiva e a adjetiva. Gente, ele esperava que a mídia lhe desse a devida atenção. Primeira coisa que eu faço, acho os verbos, né? Esperava e depois desce, né? Tenho dois verbos aí, tem duas orações. Onde que eu separo a minha oração? Até o quê? Né? Até o meu elemento que introduz a subordinada. Então, ele esperava, ponto, é uma oração, oração principal. E que a mídia lhe desse devida atenção é a minha oração subordinada. Ah, beleza, eu sei que é subordinada, mas é subordinada de que tipo? Substantiva, adjetiva ou adverbial? Gente, nesse caso aí, eu tenho que fazer a substituição. Primeiro passo, fazer a substituição. Vamos lá. Ele esperava isso ou ele esperava o qual? Faz mais sentido, ele esperava isso, né? Então, é como se a palavra isso substituísse toda a minha oração subordinada. Ela vai substituir toda a sentença, que a mídia lhe desse a devida atenção. Tudo isso. Se eu consigo substituir esse que pela palavra isso, eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Beleza? Tá, descobri se ela é subordinada substantiva. E agora? Ela é substantiva de que tipo? Aí eu tenho que olhar para o meu verbo. Ele esperava que a mídia lhe desse a devida atenção. Gente, esperava isso. Quem espera, espera alguma coisa ou de alguma coisa? Alguma coisa, não é? Eu não preciso de uma preposição. Se eu precisasse da preposição, eu teria uma objetiva indireta, mas não é o caso, tá? Eu não preciso. Meu verbo esperar está conectado diretamente ao meu que, a minha segunda oração. Então, eu vou ter uma oração subordinada substantiva ou objetiva direta. Por que objetiva direta? Porque ela tem função de objeto direto. Lembra que o objeto direto é aquele termo sintático que vai complementar o sentido do meu verbo? Então, pronto. Gente, o lance aqui é a gente ir por partes. Não dá para fazer tudo de uma vez. Tem que ser passo a passo, como a gente viu no slide anterior, tá? Agora, nesse segundo exemplo que eu tenho aí, a conta que foi suspensa era minha. Ok, primeiro passo é identificar aí onde que eu vou separar
a minha oração, que foi suspensa. A conta, né? Que a conta que foi suspensa era minha. Gente, esse que eu consigo substituir por isso? A conta isso ou a conta a qual? A conta a qual foi suspensa faz mais sentido do que a conta isso. O que é conta isso? Não é nada, né? A conta a qual foi suspensa era minha. Gente, então eu vou ter uma oração que tem valor de adjetivo. Eu vou ter uma oração subordinada adjetiva, tá? Ah, ela vai ser restritiva ou vai ser explicativa? Aí a gente tem que olhar para o sentido dela. A conta que foi suspensa era minha. Vai ser restritiva, gente, porque está restringindo o sentido. É uma conta específica. A conta que foi suspensa só que era minha. Não é qualquer conta, não. Isso é para lá. É a conta que foi suspensa, específica. Era minha. Então, adjetiva restritiva. Até porque não está entre vírgulas. Tá certo? Gente, e por último aqui, esquematizando, a adverbial. A adverbial, como eu disse para vocês, ela é diferente das outras, né? A adverbial, ela vai se apresentar expressando algumas circunstâncias, assim como o advérbio. Tempo, finalidade, causa, enfim. Então, olha para cá. Quando as medidas entrarem em vigor, muitas pessoas ficarão revoltadas. Entrarem é uma oração, né? É um verbo, e ficarão, né? É outro verbo. Onde que eu separo essa oração? Gente, na própria vírgula ali. Na própria vírgula ou mesmo no conectivo, que é o quando, né? Quando as medidas entrarem em vigor, uma oração, outra oração, muitas pessoas ficarão revoltadas. A principal é muitas pessoas ficarão revoltadas e a outra é a subordinada. Por quê? Porque eu vou ter um conectivo, um elemento, uma conjunção que tem uma ideia aí de alguma circunstância. Que elemento é esse? É o quando. O quando, então, vai ser uma conjunção subordinativa de tempo, gente. Quando não expressa tempo? Então é isso. Vou ter uma oração subordinada, porque depende uma da outra. Adverbial, por quê? Porque ela vai expressar alguma circunstância. E que circunstância é essa? De tempo. Tá vendo? Ela é diferente das outras. Ela é muito diferente das outras. As outras, a subordinada substantiva e a subordinada adjetiva, causam muita dúvida. Agora, a adverbial não. A adverbial, basta eu encontrar esse conectivo, igualzinho nas coordenadas. Basta eu descobrir esse elemento, essa conjunção, para poder identificar que ela é adverbial. E depois pensar em qual sentido que ela está passando, qual é a circunstância que ela está expressando. Tá ok? Gente, eu coloquei para vocês aqui um mapa mental, tá? Até de uma colega que elaborou. E o que eu queria mostrar para vocês? Quando eu tenho período composto, eu posso ter período composto de dois tipos. Orações coordenadas e orações subordinadas. Período composto por coordenação ou por subordinação. Tá ok? Então, assim, são dois elementos diferentes. Beleza, ano passado a gente viu as coordenadas. Então, por enquanto, não vamos mais trabalhar com elas. Vamos agora para as subordinadas. Então, coordenadas que não dependem umas das outras. Não tem dependência, não tem hierarquia entre elas. Nas subordinadas, nós já vamos ter essa hierarquia, tá? Então, são dependência. Essa é a diferença entre uma e outra. Agora, cheguei no lance das coordenadas, das subordinadas. Próximo passo, identificar essa subordinada, se ela é substantiva, se ela é adjetiva ou se ela é adverbial. Se ela for substantiva, eu vou conseguir substituir aquele meu quezinho pela palavra isso, tá? Se eu não consigo substituir, eu faço o teste pela palavra o qual. Se fizer sentido pelo qual, ela é uma subordinada adjetiva. E se ela não tiver nem o isso, nem o qual, se o lance dela for uma conjunção que expressa alguma circunstância, ela vai ser uma adverbial, tá ok? Gente, sendo substantiva, ela vai poder ser subjetiva, predicativa, completiva, objetiva direta e objetiva indireta e apositiva,
tá ok? São as funções sintáticas dela. Então, a gente vai classificar de acordo com todos esses parâmetros aí. Se for adjetiva, só tem dois casos, restritiva e explicativa. Se for adverbial, a gente vai ter causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, final, temporal, proporcional. Então, assim, são muitas, eu sei. Mas a gente não vai ver todas agora, a gente não vai trabalhar exaustivamente todas. A gente primeiro vai trabalhar as subordinadas substantivas, que vai ser na próxima aula. Então, vai ser bem por partes, a gente vai ver bem devagar isso. Aqui, eu precisava fazer isso, precisava esquematizar na cabecinha de vocês como que isso ficaria. Porque é complexo mesmo, é muita classificação, é muito nome. Só que eu tenho que entender que eu preciso de passo a passo para trabalhar cada uma delas, tá certo? Então, vamos ter calma, vamos ter foco, que tudo vai se esquematizar como tem que ser. Tá ok, gente? Então, vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente continua.